Bispo, o senhor acabou de pregar sobre a mulher sunamita, Sim. sobre uma mulher que ela abençoou o profeta, sobre uma mulher que teve ali o desejo do seu coração sendo realizado ali pelo profeta, o seu filho. E ali, quando teve uma dificuldade, essa mulher foi atrás desse profeta, trazendo a bênção para essa casa. Eu pergunto, bispo, onde estava esse pai? Onde estava esse homem? O pai desse menino, o marido dessa mulher, né? Frio, indiferente. Queridos, esse homem era eu no início da minha carreira. Amém. Frio, indiferente. A minha esposa, que foi essa sunamita na minha casa. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de trocar da minha vida esse personagem bíblico. Não ser esse homem indiferente, esse pai indiferente, muito pelo contrário. Ser um grande provedor, um grande homem de Deus para a minha vida, para a minha família e para esta casa aqui. Humberto, fala para nós como foi o início antes da fé, o que você viveu, as dificuldades que você passou. Conta um pouquinho para a gente. Bispo, eu nasci num lar disfuncional, meus pais se separaram, eu vivi sem minha mãe. Eu sofri abuso da minha infância. As pessoas que deveriam me proteger me feriram. E as pessoas que eu, quando fui maior, quando Deus colocou a responsabilidade nas minhas mãos, as pessoas que eu deveria proteger, eu feri. Então, teve duas etapas na minha vida: perdoar as pessoas que me feriram e pedir perdão para as pessoas que eu feri, que eu magoei. Eu tive um problema muito sério de caráter, um problema muito sério, bispo. Isso influenciou muito, com todo o entendimento espiritual que eu tenho hoje, isso influenciou muito na minha vida financeira como provedor. Isso foi muito difícil até entender isso. Eu era um tolo, eu era um cego. Mas a misericórdia de Deus chegou na minha casa por intermédio de uma enfermidade na minha esposa. E aí ela se rendeu ao Senhor. E eu ali relutante com isso, agindo como um tolo, como um cego. Mas vendo a mudança na vida dela, uma madrugada ela orando por mim, eu pude sentir a presença de Deus na minha casa, eu pude sintonizar isso. Entrar nessa banda, né, do Espírito Santo. E ali eu me rendi ao Senhor. E aí eu pude ver, comecei uma trajetória. Eu comecei uma trajetória e eu comecei a respeitar isso. E não foi fácil, Humberto. As dificuldades, a falta de ser um provedor. Ele estava me contando muitas coisas, pessoal. Inclusive, quantas vezes ele dormiu no carro, né, para conseguir, né, economizar, para conseguir trazer a provisão para dentro de casa. Quantas renúncias, quantas coisas você estava me falando ainda sobre a venda de sucatas, de coisas. Fala um pouquinho para a gente. Bispo, nós casamos muito cedo. Nós não tínhamos, assim, nem eu, nem a Virgínia, tanto apoio. No começo, foi um começo muito difícil. E nós chegamos a um consenso, eu e a Virgínia. Virgínia, você nega aí a sua vida profissional, cuida da família, que eu vou prover, eu vou batalhar, eu vou sustentar a casa. E parece que falta o chão nessas horas, sabe, bispo? Eu não tive muita instrução. Sim. Não tive muita instrução. Meu trabalho era um trabalho braçal, era um trabalho... Não desonrando isso, jamais. Eu tenho muito orgulho das etapas que eu passei na minha vida, porque eu aprendi muita coisa e sempre Deus, por mais que eu não entendia, por mais que eu era um chucro, Sim. eu entendia que Deus sempre queria me ensinar algo. E que eu nunca esqueça de onde Deus me tirou, bispo.
Eu nunca esqueço. É uma dificuldade. Aí tinha que honrar as contas, eu morava de aluguel, e não tinha essa de fiador, não. Tinha que se virar, tinha que correr atrás e ralar. Viajava muito, a empresa dava um valor, eles já tinham lá um valor fixo, né? Eu rodava todo o interior de São Paulo, Paraná, Goiás, e dava um valor, e as contas em casa não fechavam. Não fechava. Por quê? A falta de sabedoria de um homem que ainda não se rendeu ao Senhor. A minha vida era muito roubada, bispo, por enfermidades dentro da minha casa. Muita doença. Muita doença, bispo. Os remédios, os antibióticos, isso aí acabava com a nossa renda, tudo, e eu tinha que fazer acontecer, tinha que honrar aquilo que eu determinei com a Virgínia. E a empresa dava um valor, olha, para você dormir num hotel, para você passar bem. Eu, para honrar, dormia no carro, tomava banho em posto de gasolina, me virava. Vivia uma vida limitada no mercado, não comprava o que queria, sempre tudo regrado, tudo difícil, Humberto. Difícil, bispo. E, assim, teve um ponto, né, da nossa vida que a gente teve que pedir cartão, né? Pedir cartão emprestado. Pega um outro microfone para a gente fazer a compra. É. Tinha que ter a confiança das pessoas na gente. Faltou o básico. Ah, faltou, bispo. Faltou. Pode dar para. Desculpa. Faltou o básico, Virgínia. Sim. Por favor. Desculpa. Sim, bispo. Faltava o básico. A gente dependia Aumenta um pouquinho. do cartão da minha irmã para fazer compra todo mês. Então, assim, o Gabriel era bem pequeno e fralda, a gente dependia, porque ele não tinha nem nome, né? Ele não comentou esse pequeno detalhe que era o mais agravante da nossa vida, Não que tinha nome. além de não ter o suficiente, né? A gente vivia sempre naquele contado. Pagava uma coisa, estava devendo outra. Ele tinha um nome sujo, porque o irmão dele, na época, tinha pedido alguns cheques e sujou o nome dele. Aí foi uma alavanca, assim, Foi uma avalanche de coisas acontecendo. Isso então, já tinha o Gabriel. Já tinha o Gabriel. Ou seja, ele pequeno. o peso aumentou. Maior. Aumenta um pouquinho, por favor, o microfone. E ele tinha o nome sujo, não tinha nome, não tinha conta no banco. Ele, para o senhor ter uma ideia, o salário dele, quando ele recebia, ele colocava no paletó, né? Que a gente fala paletó, né? Sou antiga. E era assim. Pagava as contas, acabava, e a minha irmã era que fazia a compra do mês para a gente. E a gente comprava, era assim, só o necessário. Não tinha... Já faltou faltar mistura, faltar... Assim, Deus sempre supriu, mesmo quando a gente... Eu fui para Jesus logo, né? Sim. Naquele momento de enfermidade, eu fui, ele não. O Gabriel tinha 8 meses quando eu fui para Jesus e ia sozinha. Né? Ele tinha a fé dele lá e eu perseverei. Não servia para nada. Não servia. Era para falar que tinha. Mais atrasava do que servia para alguma coisa. Não servia. Eu servia para um orgulho. Servia para um orgulho, só para isso. Meio que aquele... Uma muleta. Só impedindo uma muleta. Uma mudança. Uma muleta, minha fé, né? Uma muleta para eu me escorar e uma barreira para eu não romper. Isso devia ser também uma parte de atrito também entre Muito, vocês. Muito. No começo, eu não tinha nenhuma sabedoria. Eu fui muito tola. Como mulher, eu fui muito tola porque eu não sabia lidar com isso, né? Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, e quando a gente começou a namorar, eu tinha 15, ele 19, e a gente casou, eu com 19, com um bebê doente. E assim, eu brigava, porque eu já estava indo para a igreja, então eu via algumas atitudes e eu não concordava, então eu batia de frente, então isso afastava mais, né? E eu fui aprendendo que não era dessa maneira. Daí eu fui orando e fechando a boca. E mostrando com as minhas atitudes, porque como eu era muito ciumenta, eu parei de ter essas atitudes e comecei a orar e buscar Deus. E aí ele começou a se quebrantar. Mas demorou. O Gabriel tinha 5 anos quando ele foi para Jesus. Olha só.
E mesmo quando a gente chegou na igreja e começou a caminhar, ele caminhar, ainda era muito difícil. A gente mesmo, quando ele entendeu, né, a questão do dízimo, a gente ainda vivia assim muita escassez. Então, ao ponto de ter que pedir empréstimo. Olha, bispo. Muita humilhação. Muita humilhação. A área que a gente foi mais humilhada foi nessa área, na saúde, óbvio, e, consequentemente, na área financeira. Era onde a gente era muito humilhado. Então, assim, até na família mesmo, né, a gente via situações onde a gente era colocado de lado, desprezado. Colocado como menor. Como sempre na subestimação. Sempre diminuía vocês. Exatamente. É o Jefté. É o Jefté. Na família, é o Jefté. Não tem outro exemplo. Era desprezado mesmo e essa parte financeira era muito humilhada mesmo. Era muito assim... A questão da saúde, ela levava um exponencial ao devorador. E a palavra de Deus, ela é plena, ela é fiel, porque realmente quando a gente é um dizimista, e até a questão do dízimo, eu tive que aprender até a mudar o conceito, viu, bispo? Como eu disse ao senhor, o dízimo ele repreende mesmo esses devoradores, esses migradores, o roubo do inferno. Você aprendeu na prática, Humberto. Eu aprendi na prática. Muito roubo e depois... E por mais que você ache que você sabe tudo, você não sabe nada. Eu vim aprender aqui no ministério, bispo. Uma questão do dízimo, assim, com toda humildade. Eu não estou dando, estou devolvendo. O dízimo ele é um ponto de gratidão. E a maneira que eu olhava errada para o dízimo, eu fazia todas as obrigações, tudo, e depois, vamos lá dizimar. Olha, um rei, né, dizimei. Mas uma coisa que eu aprendi aqui no ministério, bispo, isso foi um divisor de água mesmo. Primícia. As primícias. Caiu na minha conta, pode ter cartão, boleto de escola, prestação do carro, que seja. Primeiro dízimo. A primeira transferência do meu salário é o dízimo. E a segunda é o colunas. Humberto, fala uma coisa para a gente. O que começou a mudar na vida de vocês quando vocês foram fiéis no dízimo e oferta? O que começou? Como foi as mudanças nos meses, a progressão? Olha, bispo, é o que eu falo, né? A gente já estava em Jesus, mas não tinha entendido na íntegra o que era isso, o que era ser um dizimista e um ofertante. Na verdade, a gente nunca tinha feito e aprendido a questão de ofertas sacrificiais. Isso para a gente era coisa de gente fanática, na nossa cabeça. Porque a gente não tinha aprendido isso. Quando a gente chegou no ministério e a palavra vai lavando, vai limpando, foi um tempo de muita purificação primeiro aqui, né? Em todas as áreas, a gente começou a entender, porque a gente tinha esse desejo e sempre ardeu no nosso coração isso de ser mantenedores, de crescer. Porque tem gente que pensa assim, do jeito que tá bom para mim. A gente nunca pensou assim. A gente sempre teve esse pensamento, esse fogo dentro de nós, de querer crescer na área financeira, porque é uma área onde a gente foi muito envergonhado. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente começou a entender isso. E quando a gente começou a entender, não só entender, mas praticar ofertas sacrificiais, dar a Deus aquilo que nos custava, a gente começou a viver uma virada. A gente vivia o suprimento de Deus, porque Ele é fiel. Mas aqui a gente começou a viver viradas, assim, realizações de sonhos, fazer coisas que, na verdade, para mim, era impossível. Era sonho, delírio. Eu vou dizer que não era nem sonho, né? Delírio de fazer coisas. E parece a gente até começou. Algo ingênuo já. Exatamente. Algo assim que não é para mim. Exatamente. Uma mente cheia de bloqueios, fortalezas.
e aqui vem sendo quebrados, né? Porque a gente nunca para de aprender. A gente está sempre em construção. E a gente tem vivido esses milagres. E quanto mais, bispo, eu falo assim que na nossa vida, o tempo que a gente mais devolveu, porque a gente não dá nada a Deus, né? Ele que nos dá tudo. No tempo que a gente mais devolveu a Deus, foi o tempo que tem sido o tempo que a gente tem recebido mais e vivido muitas coisas que a gente, olha, a gente até queria viver, mas não imaginava que ia ser tão agora. Humberto falou para mim no áudio que viagens, carros, tudo que parecia impossível, abertura de empresa, né, a chegada da Giovana, tudo que parecia assim, porque uma coisa é você assim, eu até tenho a vontade de dizimar, ofertar, mas quando o boleto chega, muitos falam, deixa para depois, porque senão algum problema, né, alguma situação vai acontecer, isso não é um ato de fé, acaba me acovardando. E vocês, quando você entende, começou a cumprir a risca, e as coisas começaram a mudar, e depois começou a entender sobre o que é ser um Eliaquim também. Sim. Uma grande bênção que aconteceu na minha vida profissional, porque o cara pisado na vida profissional. Pisado, e negócio de carro também, bispo. Encostava num posto de gasolina R$10. Era R$10 e pediu o troco. Pediu o troco. Volta 5 ainda. Bispo, hoje a gente glorifica a Deus toda vez que a gente vai, enche o tanque. Porque isso não era comum na nossa vida. Parece assim, hoje, né, eu acredito que para muitas pessoas isso é tão comum, mas para a gente era tão doloroso. E então a gente glorifica a Deus, né, porque enche o tanque. E antes era assim, R$10. E ele usou ainda a expressão para mim, bispo, com todo respeito para aqueles que vão com o dinheiro contado no mercado, mas hoje a gente não olha mais preço. O que quiser, compra. O que você falou, Humberto? É isso mesmo, bispo. Olha, nós sabemos quando você sabe o que você é. Eu estava até falando isso para meus irmãos Eliaquins ontem. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos filhos, nós somos imagens e semelhanças. E algo que assim é inegociável, bispo, é o favor de Deus. Como o senhor pregou sobre Pedro, né, com o aleijado, eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda. E aquele homem já saiu pulando, como se ele fosse um atleta. É o favor de Deus. Isso é inegociável, bispo. E assim, lembrar que eu tinha que fazer conta das coisas. Às vezes, lá atrás, você tem que voltar na prateleira do supermercado e devolver algo, porque não ia dar para passar. Isso é muito... o Gabriel olhava, ele é proposital, né, aquelas prateleiras de chocolate bem na boca do caixa, aí o filho olhava ali. Ele pedia, eu não posso. Não pode. E filho, não pode. E como Deus abençoa meu filho, e não é só para a nossa vida, bispo. A gente semeou na vida de tantas pessoas. Vamos abençoar? Bem, põe mais. Põe mais, vai ajudar essa pessoa. Eu tenho certeza que isso vai ser uma diferença na vida dessa pessoa. Porque lá atrás, bispo, fizeram isso por nós. Amém. Fizeram isso por nós. Tinha uma época que não tinha mais não de pedir empréstimo. Eu estou descendo da faculdade assim a pé, eu tenho um carro parado na porta da minha casa. Uma pessoa foi lá na minha casa naquela época e nos abençoou com um valor que fazia diferença. E a palavra de Deus é poderosa e ela honra a sua fé. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Aquela pessoa, ela falou assim, ela vende EPI, né? E ela falou assim, olha, eu ofertei um dinheiro na vida de vocês porque Deus mandou, porque esse dinheiro eu não tinha, era um dinheiro reservado para algo. E eu fiz tanto pedido que a minha comissão, fora o meu fixo, mas a minha comissão foi 10 vezes mais o dinheiro que eu semeei na vida de vocês. Deus honrou a fé daquela pessoa. Só por semear na sua vida. Por semear na nossa vida. Porque, assim,
você tem que saber quem você é. Você tem que valorizar quem você é. Porque Deus te chamou, porque Deus te dá o que Ele te dá. Porque existe um propósito na sua vida. Existe um propósito na minha vida, existe um propósito na vida da Virgínia, existe um propósito na vida dos meus filhos. E eu falo para que meus filhos sejam sempre respeitosos com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele não aceita tolos. Desaforo. O dinheiro, as pessoas têm muito problema de falar em dinheiro na igreja. É desafiador você ter um grupo de intercessão na área financeira. As pessoas às vezes querem espiritualizar demais, e muito pelo contrário, se você lembrar tudo que Deus é, as riquezas que Deus criou, nós vamos deixar para o ímpio. Nós vamos viver sempre no limite, no fio da navalha, sendo que Deus fala que na palavra que Ele abre as janelas do céu e derrama essa bênção tal. E a gente vive isso. O fato, sim, bispo. Põe o que quer comer, põe. Não com uma visão arrogante. Eu falo, o dinheiro não aceita tolice, bispo. Às vezes a pessoa paga caríssimo numa roupa de marca que deixa ele vestido igual um palhaço. A marca é maior que a pessoa. Não. Vista-se bem, porque você honra seu Deus. Eu lembro que o senhor me deu um conselho lá. Eu acatei esse conselho. E é o que o senhor falou de honrar a liderança. Quando nós viemos para esse ministério, a palavra, os ensinamentos e essa oportunidade de poder estar à frente desse trabalho maravilhoso que é o Eliakim. Aprendi Humberto. muito com vocês. Amém, Humberto. Todos nós aprendemos também quando você fala e sempre prega a palavra com essa autoridade, que todo domingo você prega. Fala uma coisa para nós, Humberto. Como foi o momento que você entendeu o que é ser um mantenedor? Ele se tornou um Eliakim. Você começou a ajudar nas obras, o gerador, e começou a comprar, e começou a fazer, e começou a investir, e começou a semear cada vez mais. O que aconteceu na sua vida? Bispo, por todo o mal que eu fiz para minha família, eu não era um homem confiável. E eu quis em Deus me tornar esse homem confiável. E essa é uma grande oportunidade que Deus me deu de ser esse homem confiável. O ministério pode contar comigo nisso? Ser um coluna, estar segurando esse lado, as pessoas podem confiar. Quando o senhor me deu a oportunidade, bispo, de ajudá-lo nesse trabalho maravilhoso da Praça da Sé, sempre mexi com energia elétrica e a oportunidade de... Eu lembro que o senhor ia lá com a bateria e um inversor, né, bispo? É isso aí. Acabava a bateria, tinha que se virar, né? Antes foi sem bateria, foi só no gogó. No gogó. Depois foi a bateria e depois foi gerador. E eu lembro, bispo, que o senhor me deu essa oportunidade de poder assumir essa área. E de lá para cá... E você assumiu? Não faltou energia. Não. E não só para... Nunca mais. Para isso... Humberto, ele foi literalmente a luz, gente. Ele foi a luz ali. Mas... Ele significa sol. Olha, isso é Mas, meio bispo, iluminado. brincadeiras à parte, irmãos, é algo muito sério que a gente leva muito a sério isso. Sabe por quê? Porque um dia eu estava sentado aí, como um membro, não era nem um cooperador, um colaborador, e eu vi o vídeo do fim do ano, a retrospectiva, e eu vi a videira, quanto ministério, mudança de vida, a bispa, os senhores, são essa videira, sabe? Aquele tronco que cresce, se espalha e põe fruto em tudo, nos seus ramos, em tantas direções, em tantos lugares. Quando nós vimos, né, bem, o ministério chegando em orfanato, abençoando as pessoas, levando cesta básica, tantas coisas, né? E a gente falou, bispo, é por amor às almas. Se você olhar pelos valores, se falar para as pessoas as coisas que a gente faz, as pessoas não vão entender, vão achar, como a Virgínia diz, o povo é bitolado, é maluco, mas, bispo, quando a gente vê a seriedade do ministério, isso é importante. Amém. A terra fértil. Amém. A terra fértil, que a gente sabe que chega. A gente participa do trabalho, bispo. A gente vê almas aqui. Amém. Isso não tem preço. A gente vê isso e fazer parte disso, bispo. Não é que
não é um orgulho para mim, bispo. É uma honra. É uma honra. É um privilégio saber de onde Deus me tirou. Deus me tirou do lixo da vida, bispo. Deus me tirou do monturo e me colocou assentado no meio dos príncipes. Amém. 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 Como foi os pulos? Você agora criou sua empresa e Deus começou a prosperar e as coisas começaram a acontecer. Ele se empolga, né? Humberto, sabe o que acontece, gente? Humberto nasceu para pregar. Isso aqui ele é um fala pregador do bastante, Evangelho. É uma bênção. E ele prega com autoridade. Eu gosto disso, porque tem verdade aí. É verdade. Amém. Amém. Glória. A nossa vida mudou muito, né? Porque na empresa que ele trabalha, ele se tornou sócio e ele tem a empresa dele, trabalha muito, mas não é agora aquele trabalho que não frutifica, né? Porque antes trabalhava muito e não saía do lugar. Hoje a gente vê os frutos e eu lembrei de aqui hoje mesmo eu falei para ele, né? Falei, nossa, teve uma época que a gente ficou sem carro. E a gente tinha que pedir emprestado. O pai dele tinha uma variante bem antiga. E aí a gente teve que levar o Gabriel no hospital, naquele carro que não pegava. E saber que há pouco tempo a gente pôde fazer pela obra e entregar um carro. E que, longe de ser, né, a variante, hoje eles gostam de carro antigo, né? Que naquela época, né? E saber que hoje a gente pôde fazer isso pelo reino, para a glória de Deus. Sim. Porque você entregar algo, você devolver algo a Deus, aquilo que vai fazer diferença. Eu falo que falta, não. Porque a nossa fé não é essa, que quando a gente entrega algo vai fazer falta. Não, faz diferença. Faz. E aí você entrega aquilo que faz diferença na sua vida. E o que a gente viveu e vive de milagres, presentes, um sonho, né? Assim, não, né? Vários sonhos. Viagens. Viajar para o exterior. Fala um pouquinho. Qual os lugares mesmo, Patrícia? Olha, Paris, acho que Paris eu foi, fui né? para Paris. Alemanha. Era um sonho que, na verdade, eu tinha uma torrezinha em casa e eu olhava para ela e falei, um dia eu vou pisar nesse lugar, eu vou glorificar a Deus embaixo dessa torre, porque é linda. Lindo. Mas Jesus é a torre forte. E eu pude fazer isso lá embaixo. Falei assim, essa torre é linda, mas o Senhor é a torre forte. Amém, amém. E amém. eu fui para Paris, nós fomos para... E é muito lugar, hein? Nós fomos para Israel, que era um sonho, e Deus nos presenteou. E foi coisa assim que a nossa vida transformou, né? Eu falo que a gente casou lá, de novo. Sim, casou. Caná da Galileia, com a Em bispa, Caná. e foi um sonho que Deus realizou, porque eu tinha pedido isso para Deus, né? Eu tinha pedido que... Queria tanto que a bispa consagrasse minhas alianças, 25 anos de casado. Foi com 25 anos de casado. 25 anos de 25 casado, a gente de comemorou casado. lá. É um presente que Deus nos Exatamente. deu. Foi. A gente foi para a Alemanha, foi para a Grécia. Gente, é aqueles que, assim, os improváveis. Exatamente. Era impossível. Impossível. Eles se posicionaram, eles assumiram a sua posição. A Virgem sempre foi essa mulher de oração, buscava a Deus, buscava pelo filho, sempre acreditou que chegaria longe o Gabriel. Sempre ela falou, todas as vezes ela falava, ele vai chegar longe, ele vai chegar longe, vai ser grande, ele vai ser grande. Ele sempre foi a primeira a acreditar. E hoje a gente vê Deus honrando Gabriel. Né? Para quem não sabe, ele está na Bugatti, uma das maiores, na realidade a maior empresa, né, hoje de automobilismo, de automóvel do mundo. Então, assim, Deus honrou em todas as áreas da vida. E, bispo, quando eu fui se despedir do meu filho, e aquela ali é minha campeã. Olha aí, por que essa menina não está aqui? Será Vem uma cá, grande Giovana, vem campeã. cá. Meu É Deus uma do céu, grande que deixou a campeã. menina lá, gente? Sobe aqui. Ela abençoa tanto aqui. Essa menina é linda. Uma benção. Parceira da pastora Jéssica aí na escolinha. Parceirona, cheia do espírito. Giovana, ela tem uma lembrança muito fundamental na nossa vida. Ela representa, o nome dela foi muito bem escolhido, né, filha? Presente de Deus. Ela representa um tempo de prosperidade na nossa vida, diferente. É um tempo de beleza na nossa vida. Mas, bispo, O que você falaria para as pessoas hoje, Humberto? o que eu falo
é o que a palavra falou com vocês hoje. O que importa é o final. É isso aí. Nós vimos aqui tantos testemunhos de pessoas que eram improváveis, pessoas que estavam alinhadas num trilho para o fracasso, num trilho para o que mais a gente vê no país. Nós andamos pelas ruas da cidade, nós vemos a miséria, nós vemos as dificuldades, é para você se confortar com isso e falar assim, graças a Deus, eu não estou nessa situação, se confortar com esse pouquinho. Sabendo o tamanho do Deus que você tem. Amém. O tamanho do Deus que você tem e o que você pode fazer. Eu estou com a minha família aqui. Quando eu levei meu filho no portão de embarque do aeroporto de Guarulhos, eu falei que a Bugatti sinta-se honrada pelo homem que ela contratou, o homem de Deus. Isso é todo diferencial. Não é a marca é muito importante. Mas Deus tirar meu filho daqui, do meu lado, do nosso lado, levar para lá, que Deus tem um grande propósito na vida. Sim, se tornou José. E as coisas começaram a acontecer até na história da Bugatti por causa dele. Sim. As coisas começaram a mudar. Muitas mudanças. Fala, Virgínia, fala desse menino que assim, devo começar, aí, gente. se eu começar Pode a falar estender do até filho, meia-noite aqui aí. agora. Aqui. Eu falo dele assim com muito orgulho, porque a gente sabe o que ele passou, e ele foi um menino que deu bastante trabalho. Não teve um momento, né, na adolescência, mas ficava muito doente. Então, ele sempre foi muito subestimado, né? Mas ele sempre teve um sonho, desde 2 anos, né? Ele já conhecia todos os nomes de carro e ele tinha convicto que ele ia ser alguma coisa muito importante. Eu nunca matei o sonho dele. Eu sempre falava, você vai ser o que você quiser ser. Amém. Sempre incentivei. E aí ele conta essa história. Ter uma tsunamita em casa. Exatamente. Um dia ele chegou chorando, né? E dizendo que ele contou para os amiguinhos lá, ele devia ter entre 10 e 12 anos, que na rodinha dos amigos, o professor perguntou o que cada um queria ser. E aí um disse, advogado, médico, e ele falou, eu vou ser um designer da Ferrari. E aí todo mundo riu, inclusive o professor. E ele chegou triste em casa, falando que todo mundo riu, e eu disse para ele, um dia, isso vai servir de testemunho. Um dia você vai poder ou dar uma entrevista, ou escrever um livro, e dizer que você chegou lá. Então, isso é bom. Falava para ele, isso é bom. Quando as pessoas te subestimam, você tem Deus do seu lado. Ninguém pode matar o sonho de uma pessoa que tem Deus do lado. Não. E eu sempre incentivei, né? E hoje ele está fazendo história naquele lugar, porque quando ele pisou ali, bispo, eu vou falar, né? Eu como mãe, quando as palavras eram sendo liberadas aqui no altar, eu pegava e falava para ele, a garra que é sua. E ele sempre pegava. Eu sempre pegava. E quando ele recebeu a proposta, estava em processo, foram 9 meses de processo, né, para ele entrar, eu já declarava. Eu falava, você já é um designer Bugatti. Olha Todos só. os dias eu falava para ele. E Deus frustrou os planos do Gabriel, né? Foi maior Ferrari? Já foi. Né? Deus falou assim, não, peraí, que os meus planos são melhores e são os maiores e melhores do que o seu. Exatamente. E ele já pôde participar, né, do lançamento, depois de 10 anos de uma Bugatti, e fez a diferença. E hoje eles falam para ele, né, o chefe dele lá diz para ele, da onde você veio? O que é isso que você tem? Eu sou cidadão do céu. Exatamente. Então, ele pode glorificar a Deus com o talento, com toda a criatividade dele, e glorificar a Deus através disso, né? Porque é com os seus talentos que você glorifica a Deus. E eu tenho muito orgulho disso, claro, eu tenho parte nisso. Falo para ele que, por mais que ele não me coloque dentro, eu estou dentro. Eu tenho parte disso. Já está dentro. Né? Já tem as suas como ações mãe, ali. Exatamente. Totalmente. Como se a conquista fosse minha. E eu sou muito grata a Deus por isso, porque Deus cumpriu cada palavra que falou na vida daquele menino, tem cumprido, e eu sei que ele vai muito longe ainda. Virgínia, fala uma coisa final. Vale a pena ser um Eliakim? Vale a pena ser um Eliakim, uma estrutura, uma coluna no reino, se colocar nessa brecha e nesse lugar, porque o melhor lugar é o de dar, é o de você poder... Porque a gente já teve num lugar de ter que receber
o socorro, o suprimento, e você está no lugar de poder suprir a necessidade de alguém e do reino, porque o reino não tem necessidade, né? Ele tem oportunidade. Então, aquele que se coloca naquela oportunidade vai ser muito honrado. Guardem essa frase que ela falou, o reino não tem necessidade, o reino tem oportunidade. Exatamente. Pode fazer aí que eu falei essa brincadeira. Pode. Eu entrego os direitos autorais. Peguei muito Exatamente, forte isso aí. porque a oportunidade de você poder realizar para o reino, você está se colocando na brecha para ser o maior abençoado. Né? Então, a gente entendeu isso aqui, bispo. A gente entendeu isso aqui através da bispa, através da palavra, que ela... Né, às vezes as pessoas acham o culto é muito tempo, é muita... Porque, assim, a igreja nenhuma tem praticamente 3 horas de palavra. E aqui a gente tem. Então... Fora a ceia. Não, exatamente. A gente não tem falta de palavra, a gente não tem falta de ensinamento, a gente tem falta de obediência. Amém. Nossa, está pregando, deixa eu descer aqui. Gente. E quando a gente entendeu isso, a gente começou a viver. E a gente tem vivido. E a gente glorifica a Deus por isso, a gente agradece ao ministério, à família, porque a gente é da família. É da família. Bispo, e a gente agradece e é muito grato a Deus por isso. Bispo, se o senhor me permite, eu fiz questão de subir com a mala dos Eliaquins, porque eu quero, talvez você não tenha noção, mas eu quero que você saiba que aqui dentro dessa pasta há sonhos, há planos, há contratos, há cartões, há processos. Queridos, o ministério é muito sério e leva isso muito a sério. Na pandemia, quem lembra, onde todo mundo estava querendo se esconder, essas portas ficaram abertas. A gente entrava e ficava no cantinho. Mas o quanto nós vencemos, irmão. Teve pessoas que a fé delas não sobreviveram. E a igreja aqui pagou um grande preço por isso. Foi muito criticada, mas, querido, todos nós sobrevivemos. Amém. E assim, o bispo, os líderes, estão sempre intercedendo na madrugada, pagando um preço para que eu e você vença, porque isso glorifica o Senhor. Nós temos uma cultura vira-lata no nosso país. Nós vemos os outros vencer lá fora e a gente nunca acha que é possível para a gente. Mas nós somos comprados com o sangue de Jesus e nós somos filhos, nós somos herdeiros. Lembra do filho pródigo, quando ele voltou, Deus deu vestes e o anel. Ele voltou com o coração quebrantado, querendo voltar por baixo, mas o pai falou, você é filho, nós somos uma nação de filhos. Nós estamos nesse lugar, isso aqui é muito sério e eu respeito muito isso, bispo. E sou muito grato por todos vocês, pela vida de todos vocês. Declaro bênção, bispo, na sua vida. Amém, eu recebo. Na vida de todos os líderes, todos os bispos, da bispa. Amém. Como Deus nos abençoou aqui. Amém. E eu desejo 1000 vezes mais na vida de vocês, porque eu sei que vocês levam isso muito a sério. E eu vejo, bispo, assim, o quanto vocês amam as pessoas. Isso é muito importante. E essa terra é fértil. A gente pode garantir isso na nossa vida, que plantar numa terra fértil faz toda a diferença. E essa terra é fértil, bispo. Amém, amém. Pessoal, aqui tem uma família, Eliaquins, aquele que Deus levantou e está sustentando e sustentará até o fim, em nome de Jesus.